E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 1, vamos ler, versículo 1, Levíticos capítulo 10, versículo 1, falei tudo errado, Levíticos 10, verso 1, e vamos ler até o versículo 10. Levíticos 10, verso 1, olha o que diz aqui: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Pode ficar no versículo ainda? Pode voltar ali? Nadab e Abiú eram filhos de Arão, eram sacerdotes, mas existiam regras até mesmo para os sacerdotes. Eles não podiam simplesmente pegar qualquer fogo e colocar no altar. O fogo do altar de holocausto tinha que ser mantido aceso em todo o tempo. A Bíblia não relata exatamente o que aconteceu, mas a Bíblia diz que eles ofereceram um fogo estranho. Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos distrairmos com fogo estranho. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam muitas coisas, e isso pode se tornar muito perigoso. E o que é mais perigoso é quando as pessoas, aquilo que elas estão falando, parece ser de Deus. E às vezes até tem coisas de Deus naquilo que está sendo falado, mas está sendo misturado com uma erva que mata. Lembra quando Eliseu teve que colocar farinha na panela, porque os profetas tinham saído para procurar uma erva, e eles colocaram a erva boa com uma erva venenosa? Eles misturaram a erva boa com a erva venenosa e iam morrer. A erva boa estava dentro da panela, mas lá estava venenosa, que ia matá-los. Nós estamos vendo assim muito fogo estranho hoje, nos nossos dias. E a palavra diz que esses dois homens aqui, filhos de Arão, que eram sacerdotes, ofereceram um fogo estranho. Talvez você pense que fogo é tudo igual, mas não é, nem na Bíblia. Na Bíblia tem o fogo do inferno, que atormenta, mas a Bíblia também fala do fogo purificador, que nos purifica do nosso pecado. Fala do fogo do Espírito de Deus. Então nem todo fogo é igual, ainda que olhando parece que é, mas não é. E não se distraia, cuidado. É por isso que eu tenho falado aqui, porque você pode falar, não, pastor, mas você também pode estar errado. Verdade. Por isso que o meu chamado é sempre para o quarto, para você ir para o quarto e orar, para você ler a Bíblia, para você ter a sua experiência lendo a palavra, porque a palavra é regra de fé, e tem pessoas que estão hoje se perdendo, porque está oferecendo fogo estranho, porque está ouvindo pessoas oferecendo fogo estranho, porque não conhece a Bíblia, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Você entendeu isso? Sim ou não? Tem muitas distorções acontecendo hoje. Nadab e Abiú ofereceram um fogo. Eu acho que o que aconteceu aqui foi o fogo se apagou. Eles deixaram o fogo do altar de holocausto se apagar e pegaram um fogo qualquer para acender o altar do holocausto. Vamos lá, o 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Eram os filhos de Arão que tinham morrido. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai os vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor,
e fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre a vossa geração. Preste atenção. Talvez o versículo 8 mostre o que de fato aconteceu. Olha o verso 8, não, 9 mesmo. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Eu não posso cravar que foi isso, mas é possível que eles ficaram embriagados. Nós precisamos tomar cuidado, porque também nós embriagamos. Até ministerialmente tem pessoas que podem se embriagar. É um cuidado que nós temos que ter. Meu irmão, eu sei que eu repito isso aqui todo culto. O segredo para isso não acontecer é seu relacionamento com Deus. Quando você se relaciona, você se parece. Você está entendendo isso? Se você se relaciona com Deus, você pode ser um empresário muito bem sucedido, você não vai se embriagar com dinheiro. Se você se relaciona com Deus, você pode ser um pastor muito bem sucedido, você não vai se embriagar com a sua influência. Você pode ser uma pessoa muito conhecida, muito famosa. Se você é alguém que tem um relacionamento com Deus, isso não vai ser um problema para você. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque até mesmo homens de Deus já caíram porque se embriagaram com o seu próprio poder, com o poder que ele tinha, com a influência que ele tinha, talvez com recurso financeiro também. Esses homens, aqui foi repetido a Arão: olha, bebida forte, o sacerdote não pode beber, não pode se embriagar. Não sei, talvez eles se embriagaram, esqueceram de manter o fogo aceso, depois tiveram que oferecer um fogo estranho. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Pastor, você pode cravar que é isso? Não. Mas parece que eles ficaram embriagados, se perderam o tempo da visitação de Deus, quando deixaram o fogo do altar se apagar. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Nunca pense que todo fogo é igual. Não é. Ok? Verso 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Isso aqui é outro ponto muito interessante. Nós não podemos fazer comum aquilo que é espiritual. As pessoas, elas tratam aquilo que é espiritual, às vezes, de forma comum. Nunca trate o culto de forma comum. É poderoso quando nós nos reunimos como igreja aqui para adorar ao Senhor. Sabe o que eu falei aqui das ofertas? De pessoas que não honram a Deus, não é só em relação à oferta, mas é em relação até o horário que você chega aqui para o culto. Talvez você despreza a Deus e para você não tem importância chegar atrasado aqui, mas você honra o seu patrão no outro dia lá no seu emprego, porque se você não fizer isso, ele te manda embora. E aí você define em quem realmente você confia, quem realmente é o seu Deus, que não é na verdade o seu patrão, mas o dinheiro. Eu sei que é forte o que eu estou falando aqui. E a igreja de Deus, como eu falei, ela é linda, ela é poderosa, mas até nos mínimos detalhes nós temos que tomar cuidado. Esses homens ofereceram fogo estranho para eles: não tem nada não, eu chego meia hora atrasado, eu vou perder o louvor. Irmãos, como é importante a gente estar aqui adorando ao Senhor juntos. Esse momento aqui que os irmãos conduzem um louvor, você acha que é só música que eles estão tocando aqui? Eles estão carregando o tempo que eles ensaiaram, juntos aqui, talvez em casa também, né? Quando uma palavra é ministrada aqui, isso aqui não é, ela é ministrada em 40 minutos a 1 hora, mas eu levei uma semana para preparar essa palavra. Não estou falando que eu fiquei uma semana lá preparando a palavra, não, mas foi uma semana ali meditando, lendo texto, lendo histórias, tentando entender o que aconteceu, vendo o contexto todo, a cultura da época. Isso leva tempo, você precisa valorizar essas coisas. Por isso, às vezes, chegar atrasado ali também oferecer um animal impuro, imundo e dilacerado. Você está entendendo? Aqui eles não se importaram: não, mas fogo é tudo igual. Eu não tem nada eu perder só o louvor, também não tem nada eu faltar no culto hoje. Tem sim, tem.
Você pode perder uma grande oportunidade de ser alimentado, de receber algo tão importante na sua vida, porque você desprezou o culto. Não torne comum aquilo que é espiritual. Quando nós nos reunimos como igreja, vem um poder de Deus, e há uma bênção de Deus que vem quando nós nos reunimos. Tem milagres que Deus só faz na reunião, na congregação dos santos. Não vai acontecer no seu relacionamento pessoal com Deus. Por isso, nós temos que ter o relacionamento pessoal com Deus, e temos que ter a nossa reunião com os irmãos aqui. Isso é ser igreja. Se faltar uma dessas duas coisas para você, você pode começar a tornar comum aquilo que é espiritual. Não pense que ficar sem orar é algo comum, ou fazer aquelas orações na hora de dormir, mas aquelas orações curtas ali, que você está com sono, que não tem coração naquilo. Nós precisamos, na hora de orar, colocar o nosso coração, a nossa vida ali, e não confundir o fogo de Deus com o fogo que não é de Deus, porque no versículo 10 aqui diz, para fazeres a diferença, porque se você está embriagado, esse é o problema, porque no versículo 9 fala de embriaguez. Se você está embriagado, você não sabe a diferença do santo e do profano, mas isso é tão sutil, começa a entrar, você não vê, a soberba entra, você não vê, o orgulho entra, você não vê, e qualquer ser humano, meu irmão, pode cair no laço de confundir aquilo que é espiritual, ou tornar aquilo que é espiritual comum, porque o profano aqui é comum, é a palavra comum. Eu faço do culto algo comum, eu vou lá bater meu ponto, é o culto de corpo presente. A gente não falava isso dos católicos, mas está acontecendo agora na nossa cara, está todo mundo vendo. Pessoas que vêm só para bater o ponto aqui. Não, quando você vier para cá, não é fogo estranho que você vai oferecer, você não vai tornar comum, como esses homens fizeram, aquilo que é santo. Para eles fogo, era tudo igual, queima. Mas não é, Deus faz separação, e você também deveria fazer. Se todas as pessoas da igreja hoje estivessem aqui, essas cadeiras estavam lotadas. Mas por que não vem? Não, vou ficar em casa, assistir em casa. Não é a mesma coisa. Às vezes eu fico implicado. Hoje eu estava pensando ali, falei, gente, eu vou mandar parar de transmitir o culto. Para irmão preguiçoso vir para o culto. Largar a preguiça em casa e vir para o culto. Ei, pastor, você está com coragem, hein? Estou, porque eles estão ouvindo. Está sendo transmitido. Eu tenho hora que eu realmente dá uma zira. Pastor, você ira? Rapaz de Deus. Quando o Flamengo está jogando, então, nem se fala. O fogo de Deus, ela tem uma ação diferente do fogo comum. Nós precisamos tomar cuidado para não pegar nenhum atalho. A presunção deles era que eles fizeram, presunção é você fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Então eles não podiam colocar qualquer fogo lá no altar, mas eles colocaram. Isso é presunção. Nós temos que fazer aquilo que a palavra diz que nós temos que fazer. Posso ouvir um amém? Se puder me ajudar a pregar aí, também te agradeço. E eles foram presunçosos, e às vezes a nossa presunção desvia o foco. Às vezes quando você você torna aquilo que é espiritual comum, quando para você tanto faz vir no culto ou não vir, eu sou crente, eu estou tentando só garantir minha salvação lá no céu, você está desviando o seu foco, o diabo está conseguindo desviar o seu foco, você está perdendo o seu foco, você está se distraindo, e isso pode ser um grande mal para nós. Não pense que não ir na célula é algo assim normal, não é também. Não vir na oração. Irmãos, tudo que nós fazemos aqui tem um propósito, nós fazemos com um propósito. E o propósito não é terreno. O propósito da igreja na terra, ele é celestial, é levar pessoas para o céu. Irmãos, eu estou vendo assim, é lindo ver o que Deus está fazendo na nossa nação, nas igrejas, as igrejas crescendo, igrejas grandes,
jovens agora, né, um movimento nas universidades, né, as pessoas estão fazendo células, núcleos dentro das universidades, principalmente as universidades federais, que está cheio de pessoas malucas, loucas, mas o evangelho está entrando ali, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos vendo assim um grande mover na nossa nação acontecer em várias frentes. Mas ontem eu estava numa igreja lá em Jandaia, e fazia tempo que eu não era convidado para ir lá. Eu fui ontem com a Poliana ministrar num evento de casais ali, e é uma igreja pequena, simples, mas como meu coração se alegrou de ver uma igreja tão pequena, mas tão poderosa. Poucos membros. O pastor estava me falando que tem 110 membros, perde muito membro para outra cidade, porque é uma cidade muito pequena. Aí os membros vêm para Goiânia, né, os jovens para estudar, outros vão para Palmeiras, mas está lá. Vi alguns irmãos que fazia tempo que eu não via, e com todo amor vieram me abraçar, conversar comigo. E depois o pastor da igreja, o pastor Vininho, a gente conversou muito. Eu já saí de lá, já era quase meia-noite, cheguei aqui, era 1h. Mas eu vi o poder da igreja, o jantar ali, aquela comunhão dos irmãos. A igreja é linda demais, não importa se ela é grande, se ela é pequena. Irmãos, a igreja é bênção demais. Que bênção aquela igreja ali, que bênção. Aqueles irmãos tão simples, um pastor tão simples, pastor Vininho. Mas você conversa com ele, tem tanto de Deus assim que ele edifica a sua fé. Um cara preparado na palavra. É tão simples, mas que Deus usa tão poderosamente. A igreja é linda demais. Nunca despreze uma reunião da igreja. Nunca despreze, na verdade, os irmãos da igreja. Quando eu cheguei lá ministrando um evento de casais, antes de começar a ministrar, ele falou: gente, pastor Vininho, hoje eu estou fazendo 45 anos de casado. Eu falei: meu Deus, o que eu vou falar aqui? Na hora que eu peguei o microfone, eu falei: eu acho que era o senhor que tinha que falar, não eu. Eu ainda vou fazer 25. O ano que vem. A igreja é poderosa demais. A igreja é linda. Amém? Você não pode tratar de forma natural. Não deixe o diabo desviar seu foco. Lucas capítulo 14. Deixa eu falar rapidamente desse texto aqui com você. Versículo 16. Lucas 14, 16. Ele, porém, respondeu: certo homem, isso aqui é Jesus falando, né? Deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Qual foi o convite? Vinde, porque tudo está preparado. Você tem que fazer alguma coisa? Está pronto. Isso é o quê? Convite à graça de Deus, amém? A hora da ceia enviou o seu servo. 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Primeira desculpa: eu trabalho, pastor. E você tem que trabalhar mesmo. Paulo diz que aquele que não trabalha, que não coma. Mas você não pode fazer do seu trabalho a sua desculpa. Entendeu? Tem pessoas que elas trabalham muito, mas elas são muito envolvidas na obra de Deus. Qual é o tempo que você tem? Então, dedique-se à obra de Deus. Porque é isso que vai permanecer depois que Jesus voltar, ou que nós não estivermos mais aqui, depois da nossa morte. O que vai sobrar de tudo? É aquilo que nós fizemos pelo reino de Deus. É isso que é eterno. É a nossa resposta na pregação do Evangelho. São as vidas que nós trabalhamos para ganhar. É isso que vai permanecer por toda a eternidade. Olha só: não obstante, todos a um começar. Verso 18 agora. 19, isso. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Não, a primeira desculpa, volta lá. A 18, verso 18. A primeira desculpa aqui era: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Essa desculpa é verdadeira? Quem que compra um campo sem ver? É tolo. É lógico que não era verdade, mas está aqui. Alguns tentam usar
o trabalho como desculpa. O seu trabalho tem que ser uma bênção para você, e é. Mas é o seu trabalho. Aqui não aceitou o convite da ceia, porque tinha que ver um campo que ele tinha comprado sem ver. Que não faz nenhum sentido. Que não faz nenhum sentido. Verso 19 agora. Outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. A segunda desculpa também não tem sentido, porque qual é o problema de você deixar para experimentar a junta de bois 2 dias depois? Um dia a mais ou a menos, que mudança que vai ter? Nenhum boi vai morrer por causa disso. Vamos lá, verso 20. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Essa aqui é número 1. Pastor, mas aí não tem jeito, o cara casou, como é que faz? Você sabe que no Oriente Antigo, eles faziam o primeiro convite, falando que ia ter a festa, depois, pessoalmente, esse convite chegava para as pessoas. É muito provável que os 3 tinham aceitado o convite, mas no dia de ir para a ceia, eles não quiseram ir, porque estavam envolvidos com as suas vidas, com o seu trabalho, com a sua família, e essa é outra desculpa, eu tenho que cuidar da minha família. Tá, se você tem que cuidar da sua família, ok, mas por que você não deixa o Senhor cuidar da sua família? Você acha que você é melhor do que o Senhor? O Senhor é a melhor pessoa para cuidar da nossa família. Por isso que nós precisamos andar pela fé, entendeu? Porque até mesmo o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa administração, ela vai ser abençoada pelo Senhor. O que nós precisamos mesmo, irmão, é da bênção de Deus, porque a palavra diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Você está entendendo a diferença? Tem pessoas que enriquecem, mas custa a família, custa a saúde, mas a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Você entendeu isso? O que nós mais precisamos é da bênção de Deus. Então tudo tem que ser consagrado ao Senhor. O seu campo que você comprou, a sua junta de boi que você comprou, o seu casamento também. Mas a desculpa aqui não, eu casei, não posso ir. Parece que é boa, mas não é, já sabia. O convite já tinha sido feito antes. Aqui também é comum, né? Por exemplo, a pessoa vai se casar, ela faz o noivado, anuncia que vai se casar. Depois chega o convite. Depois chega o primeiro convite, depois o dia da festa. Não é assim? No Oriente Médio, então, eles faziam esse convite. E depois mandavam uma pessoa pessoalmente lá. É claro que o texto aqui, ele também é um texto que fala do primeiro convite que foi feito a Israel por Moisés, a lei. E do segundo que foi feito por Cristo. O primeiro foi bem recebido, né? Porque os líderes religiosos cumprem a lei, mas eles não receberam o cumprimento da lei, que é Cristo. Você já viu gente falar assim, quem não guardar o sábado não vai para o céu, né? Os adventistas falam isso. Quem não guardar a lei não vai para o céu. Quem não guardar o sábado vai para o céu. Eu concordo com eles. O que eu não concordo é que eles não entendem que nós cumprimos a lei. Como? Em Cristo. Porque quando você converteu, você entrou em Cristo. Amém? E Cristo guardou a lei. Cristo guardou o sábado. Então, Ele é o meu sábado, Ele é o meu descanso. Por isso, eu guardo o sábado. Só que não literalmente, eu guardo o sábado em Cristo, porque eu estou nele. Jesus cumpriu toda a lei. Porque eles falam, não, mas você cumpre alguns mandamentos e outros não. Eu estou em Cristo. Os mandamentos que eu cumpro é em Cristo. Se eu consigo cumprir algum mandamento da lei, é em Cristo. É nele que eu descanso, é nele que eu estou e Ele é o meu sábado. Ele também é o seu sábado. Que é isso, pastor? Ele é o seu descanso. Agora, essas desculpas que foram dadas são, na verdade, pessoas desviando o seu foco da verdade. Sabe, tudo estava preparado, tudo estava pronto. Eles não foram chamados para um trabalho, e nem você foi. Nós fomos chamados para participar da vinha do Senhor, do reino de Deus. Isso é nobre demais. Se você souber o quanto é nobre nós participarmos desse reino,
Porque o chamado aqui não foi assim, vem aqui trabalhar, vem me ajudar a fazer. Não, venha participar da ceia. É o convite para a grande ceia. O chamado aqui é para a festa. Você foi chamado para festejar. Meu irmão, só aquele que está em Cristo é que pode fazer a verdadeira festa. Só quem está em Cristo pode festejar, pode se alegrar. Por mais que tem pessoas que podem ter um momento ou outro de alegria, a verdade é que só aquele que está em Cristo é que pode realmente desfrutar da verdadeira ceia. Não foi para um trabalho que você foi chamado, foi para a ceia. O que isso significa? Significa que o nosso trabalho em Cristo tem que nos dar prazer. Amém? Se você faz para Cristo, porque tem duas maneiras de você fazer. Você pode fazer a obra de Deus na ótica de Marta, que é trabalho. Não que nós não temos que trabalhar, porque o que Marta fez também foi certo. Mas o que Marta fez deveria partir daquilo que Maria fez, porque Maria estava primeiro se relacionando com Jesus. Vocês entenderam isso? O problema é quando nós invertemos, nós queremos fazer para Jesus, mas nós não nos relacionamos com Ele. E aí você está fazendo um bolo de chocolate para Jesus, vai chegar no céu e descobrir que ele não gosta de bolo de chocolate, porque você nunca perguntou. Eu sei que esse exemplo pode parecer tolo, mas nosso ministério parte do nosso relacionamento. A partir do momento que você tem um relacionamento como Maria teve, a palavra, Jesus repreendeu Marta e falou, Maria, o que ela está fazendo nunca vai ser tirado. Mas esse ativismo aí seu, gospel, vai ser, porque você está fazendo. Marta estava fazendo para Jesus, mas ela tinha que, naquele momento, não era prioridade. Naquele momento a prioridade era estar aos pés de Jesus. Ela poderia trabalhar muito para Jesus ainda, mas ela tinha que estar aos pés primeiro, tinha que ouvir de Jesus o que ele queria dela. Vocês entenderam isso? O problema é que às vezes o ministério fica pesado, porque as pessoas são como Marta. E vou te falar uma coisa, é muito mais fácil ser Marta do que Maria. Porque Marta você vai lá e faz. Maria, você tem que descansar. Você tem que relacionar. Você tem que crer. Demora. Você tem que esperar Deus fazer. Porque na hora que você está relacionando ali, Ele vai te moldando. Talvez uma coisa que você ia precipitar e fazer rápido, Ele manda você esperar. E esperar não é fácil. É ou não é verdade? E aí o que acontece? A gente precipita. Marta estava fazendo para Jesus também, mas estava sobrecarregada. Jesus falou, você anda inquietas e te ocupas com muitas coisas, você está ansiosa. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu que tinha que ser a escolha certa, que é relacionar. Depois que você relaciona, não vai ser um problema você aceitar o convite para a ceia. Você vai ser feliz, porque você vai dar uma resposta, ganhando vidas, discipulando pessoas, cuidando delas. Irmãos, isso é maravilhoso. Gastar nossa vida nessa terra, cuidando do próximo, vendo pessoas sendo restauradas, pessoas sendo salvas, não tem preço. Sim ou não? Sim ou não? Você foi convidado para a ceia. Fala para o seu irmão, você foi convidado, foi para a festa, meu filho. Não foi para um trabalho, não. O convite aqui não era para o trabalho, não. O convite era para a festa. Fala para ele assim, vai lá e desfruta, meu filho. É de graça. Está disponível para você. Amém? Glória a Deus. Tudo está preparado. Mas tem uma coisa, a salvação depende de você aceitar o convite. O convite está feito. Você aceita? Então vai lá desfrutar da ceia. Mateus capítulo 4. Mateus 4, 1. Eu sei que o diabo ele trabalha para desviar a nossa atenção da palavra de Deus, do nosso chamado. Mas eu quero mostrar para você qual foi a resposta de Jesus quando o diabo tentou distraí-lo. Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem pode dizer amém? Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deixa eu te falar uma coisa: com o diabo você tem que combater as artimanhas dele para você não desviar o foco com a palavra. É a palavra, meu irmão. Efésios capítulo 6, verso 17. Abre para mim Efésios 6, 17. Olha a nossa arma de guerra aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que pegar a espada do Espírito, que é o quê? Que é o quê? E guerrear com o diabo. Se tiver alguma sugestão na sua mente, é palavra de Deus. É espada. Pega a sua espada. Sabia que na armadura de Deus a única arma de ataque é a espada? É a palavra. É assim que nós atacamos o diabo. É assim que nós expulsamos demônio, quando os demônios aparecem. É a palavra, é a espada. É a espada do Espírito. Essa é a única arma de ataque. Então use a palavra. O diabo está tentando desviar a sua atenção, use a palavra. Está escrito. Está escrito. Mas como nós vamos usar a palavra se nós nem sequer conhecemos a palavra? É um problema. Por isso que leitura bíblica, meditação bíblica é importante para você. Você ter esse conhecimento é importante. Você vê aqui que o diabo ele tentou distrair Jesus. Ele tentou fazer Jesus tirar os olhos do Pai e colocar na necessidade. Sabe que o diabo consegue fazer isso com muitas pessoas. Se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, o diabo sempre tem um si, porque ele ataca a sua identidade. Entendeu? Ah, você não diz aí que é filho amado? Ah, então por que você não tem um carro? Lá na igreja todo mundo tem. Por que você não tem? É porque você não é amado. É assim que o diabo trabalha, gente. Cadê a espada do Espírito na hora dessa? Você pega a palavra do Senhor, fala que você é suprido em todas as coisas. Senhor, obrigado, porque o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. O carro hoje é uma necessidade para mim, obrigado. O Senhor é bom para me dar um carro. O Senhor é quem supre todas as minhas necessidades. Palavra. Mas o diabo tenta desviar o foco, colocar nas necessidades, e nesse caso aqui, a básica, né, porque era questão de fome. Ah, se você é filho de Deus, por que você precisa fazer jejum aí, rapaz? Transforma pedras em pães. Transforma pedras em pães. Olha, quando a pessoa tem uma necessidade, eu já tive necessidades básicas, eu já era crente. É difícil mesmo. É difícil. Irmãos, eu já passei por cada uma, meu Deus. Uma vez a pastora Edilma falou: hospeda um pastor na sua casa. Eu falei: pastora, não tem como, nós não temos dinheiro para fazer nada para esse pastor, para dar comida para ele, nada. Ela falou: não, ele vai só dormir lá, ele vai dar aula aqui na MCM. Na época estava tendo um evento da MCM lá em São Luís. Mas ele só vai dormir, não vai comer não. Tá, nós tínhamos só R$2. Aí nós compramos um leite para poder fazer o bolo para ele. E aí ele foi para casa à tarde, a gente fez um lanche para ele. E ele saiu para dar aula. Quando ele sai, corta a minha energia. Meu Deus. Eu falei: Deus, o Senhor não está vendo que eu estou com um profeta dentro da minha casa? O Senhor deixou isso acontecer?
Eu estou fazendo uma boa ação do bom samaritano. E corta a minha energia, por que o senhor não foi lá e pediu isso? E virou aquele desespero, irmão. E o pior, era uma sexta-feira à noite. Como é que religa o negócio de novo? E aí eu fui lá na Celg, cheguei lá, encontrei um conhecido, um árbitro de futebol. Ele não era muito meu amigo não, porque árbitro e jogador, você sabe como é que é, mas ele me conhecia. E aí, eu falei para ele, cara, tem que ligar a minha energia, eu prometo que eu pago segunda-feira. Ele, você promete? Prometo. Irmãos, ninguém faz isso. Você promete? Foi na promessa, prometo. Ele foi lá e religou a energia. Mas quando você está na necessidade básica, meu irmão, é difícil. É difícil. Ainda bem que o pastor não ficou sabendo de nada. Quando ele voltou, já tinha energia de novo. Não é fácil, não. Mas o diabo quer fazer você colocar os seus olhos na sua necessidade. Não. Coloque o seu foco na palavra. Ainda que você tenha momentaneamente uma necessidade, Deus não vai impedir que a gente tenha necessidades momentaneamente. Essa não vai ser sua história. Se você está assim, Deus vai mudar isso. Use a espada. Guerreie com a espada. Ataque o inimigo. Posso ouvir um amém? Ah, não tem, você está com necessidade, não tem problema você fazer esse negócio errado. Não, é para o seu bem, Deus entende, você dá até o dízimo. Vai nessa. Vai fazendo negócio errado aí para você ver onde você vai parar. Mas sabe qual que é o problema? Na hora da necessidade básica é a hora que o diabo vem. Ué, mas cadê a sua igreja? Você não é membro lá da Orvalho? Cadê os irmãos? Olha lá, está todo mundo bem lá. O fulano tem o apartamento dele, o outro tem um carro. Ninguém está nem aí para você, ninguém se importa com você. Irmãos, essa hora, como a gente é atacado. Levanta a mão não, mas é assim ou não é? É desse jeito. Ué, os irmãos lá não falam que ama? Cadê os que te amam? Tem coisas que realmente nós vamos passar e Deus não vai impedir. Mas eu te digo, persevere. Não vai demorar. Não vai demorar. E você será abençoado. Quem te fala que é um pastor que ia para a igreja com sapato furado? Vocês conhecem essa história, já contei. Minha esposa também. Sapato furado entrando na água quando chovia. Graças a Deus eu não preciso passar por isso mais. Mas teve um tempo que eu precisei. E quando a Poliana arrumou um emprego bom, que ela reclamou para Deus que tinha um sapato furado, Deus falou assim, olha para frente. Ela olhou, o irmão que estava ajoelhado na cadeira da frente, a sola do sapato estava aquela sola de jacaré, boca de jacaré. E Deus não falou com ela assim, compra um sapato para você. Não. Ele falou assim, compra um sapato para ele. Você já está ruim, meu irmão. Meu sapato furado, o dela, o bico arrebentado assim na frente, ela só tinha 2, eu só tinha 1 e era furado. E aí Deus vem e ainda fala para você comprar para o irmão que está lá com o sapato boca de jacaré. Que Deus é esse? Mas é assim que Deus trabalha. Sabe? Poliana naquele dia chegou para aquele irmão e falou, eu não recebi, no meu primeiro salário eu vou comprar um sapato para você, você pode ir lá escolher. Mas antes que a Poliana recebesse aquele salário, eu ganhei um sapato de um irmão, Tiago, e a Poliana ganhou 2 sapatos. É assim que Deus faz. Não tem como você questionar isso, mas Deus é bom. Não deixa Ele desviar o seu foco, meu irmão. Talvez você está passando exatamente pelo que eu estou falando aqui agora. Você confia? Você confia, pastor, mas meu caso está perdido. Não existe causa perdida para Deus. Confia nele. Pastor, não tem nada para dar, não é disso que eu estou falando agora. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você confiar. Olha o verso 3. Então, capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, és filho de Deus. É claro, ele é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, não deixa o diabo colocar na sua cabeça que você não é amado, porque ele vai tentar fazer isso com você. Jesus não precisava provar nada para o diabo, ele conhecia a sua identidade, ele conhecia a sua origem, ele sabe de onde ele vem.
Ele conhece o Pai. Agora veja a parte B aí do versículo 3. Manda que essas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus foi tão boa. A resposta de Jesus foi, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, às vezes nós queremos transformar pedras em pães, que é quando nós queremos resolver de forma natural um problema que não é natural, que é espiritual. Aí você vai transformar pedras em pães. Tome cuidado com isso. Nós transformamos pedras em pães quando tentamos resolver o problema sem Deus. Quando você tenta resolver um problema sem Deus, você transforma pedras em pães. Você transforma também pedras em pães quando você quebra princípios para resolver um problema. Não é porque você tem uma necessidade que princípios têm que ser quebrados. Não deveria. Princípios são princípios, eles têm que ser respeitados. E é isso que vai te sustentar depois. A resposta de Jesus foi sempre está escrito. Agora, o que está escrito a seu respeito? Está escrito, sou mais do que vencedor em todas as coisas. Está escrito que Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Está escrito que eu sou amado pelo meu Pai. Está escrito que a graça de Deus se manifestou salvadora à minha vida e à minha família. Está escrito na tua palavra que o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, o Senhor levou sobre si. É isso que está escrito. E é isso que você deveria usar na hora que o diabo sai para tentar você, para tentar te destruir, para desviar o seu foco daquilo que é espiritual. A segunda tática do diabo é manipular a palavra para desviar a sua atenção. Olha o verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Sabe de uma coisa? O texto, quando ele é tirado do contexto, ele pode ficar perigoso. O que o diabo falou aqui é uma verdade distorcida. E eu sei que pessoas acabam distorcendo a Bíblia, e elas conseguem fazer isso quando elas tiram do contexto. O que o texto ali do Salmo 91 fala de modo geral é que nós vamos vencer o diabo. Em outras palavras, não está escrito lá claramente que você vai vencer o diabo. Mas o texto citado pelo próprio diabo tem essa conclusão, de que o diabo é que será derrotado no final. Mas o que ele fala é, não, você pode ser tirado, porque está escrito que você pode dar ordem aos teus anjos, ao seu respeito. Mas aí Jesus mais uma vez usa a palavra, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque tudo que Jesus citou aqui não foi algo que ele inventou na hora, não. Ok? Jesus inventou isso aí na hora, não, estava escrito no Antigo Testamento. Tudo aqui, Deuteronômio, Números, estava lá. Nem só de pão verá o homem, está lá em Deuteronômio, acho que é 8, não sei. Tudo que Jesus falou, ele estava respaldado pela Bíblia. Não tinha o Novo Testamento ainda, mas o Antigo Testamento. Só o Senhor adorará, só a Ele prestará culto, está escrito. Entendeu? É o poder da palavra. Jesus usou a palavra, por isso ele não desviou o foco dele. Meu irmão, quando nós andamos na linha da palavra ali, ó. Quando você é alguém que conhece a Bíblia, que anda pela palavra de Deus, olha, você não vai perder o foco. Você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido, você vai ser alguém abençoado, porque você vai andar pela fé. Quem conhece a palavra anda pela fé. O diabo, ele tentou usar a palavra de acordo com o que convinha para ele naquele momento ali, mas a Bíblia não é de particular interpretação. Você vê que ele tenta desviar o foco de Jesus aqui, querendo que Jesus colocasse Deus à prova, mas o que ele queria mesmo era matar Jesus, antes que ele fosse para a cruz. A resposta de Jesus foi, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a última cartada do diabo era fazer Jesus tirar o foco de Deus e colocar no poder e nas riquezas. Não tem nada que concorre com Deus mais do que riquezas. Porque a riqueza, ela te dá uma sensação
de segurança, que só Deus pode realmente te dar. Porque o dinheiro, ele pode não ser solução para algumas enfermidades. E o dinheiro ele não é a solução para um casamento que já está estourado. Mas Deus é. Na enfermidade, do casamento, em todas as outras coisas. Mas o dinheiro dá uma falsa ilusão para as pessoas, que elas podem confiar no seu dinheiro, que elas terão tudo. E não terão. Olha o verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Por que esse terceiro nível aqui é perigoso? Porque o anseio de todo homem é ser famoso. Não sou assim, não, a maioria é, né? É ficar rico, famoso. E isso pode até se tornar uma armadilha, para as pessoas ficarem soberbas, como eu já disse aqui. A tática do diabo são duas. A primeira é tentar roubar o seu valor, se tu és o Filho de Deus. Mas se ele não conseguir, ele vai para a segunda. Ele vai tentar inflar o seu ego. E ele vai tentar levar você para o orgulho e para a soberba. Eu posso te dar todas essas riquezas aqui. Foi num monte muito alto. Eu posso te dar todas as riquezas do mundo, se prostrado me adorar, porque eu tenho poder sobre elas. Também não era totalmente verdade, ainda que o diabo tinha realmente a autorização do Adão para controlar algumas coisas, não era tudo. Porque a palavra diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Mas os reinos realmente estavam sob o domínio dele. Ele falou: posso te dar tudo isso se você prostrado me adorar. Qual que era a proposta ali? A proposta ali era que Jesus, não pela cruz, mas pelo poder e riquezas, se tornasse o Messias. A proposta que o diabo estava fazendo para ele é: você pode ser o Messias sem passar pela cruz. Você entendeu? Você não precisa sofrer na cruz. Eu te dou as riquezas que você precisa. Você pode ser o Messias que todo mundo busca, que está todo mundo esperando. Porque o Messias esperado naquela época, e até hoje pelos judeus, era um Messias influente, rico e político. E ele oferece as riquezas para Jesus, para que Jesus se tornasse o Messias aclamado pelos judeus, e não o verdadeiro Messias. O que ele queria é: você pode ser o Messias que está sendo aclamado pelos judeus, ser muito poderoso, porque eu te dou todos os reinos, que incluía o reino de Israel também. E esse era o clamor do povo, porque estava sendo ali massacrado pelos romanos. E o que o diabo ofereceu foi exatamente que ele se tornasse o Messias sem ter que passar pela cruz. Como eu disse, o processo de Deus, ele pode ser momentaneamente doloroso, mas a glória é muito maior. Pode ser que por um tempo você vai estar passando por escassez, mas não é isso que Deus tem para você. A realidade não é essa. Isso é transitório. Saiba, mesmo que você tenha que carregar a sua cruz, que é diferente do que Jesus fez, mesmo que você tenha que passar por um processo, dê a resposta certa, para que esse processo seja mais rápido ainda, e para que Deus seja glorificado na sua vida. A resposta de Jesus: então Jesus lhe ordenou, verso 10, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quem pode dizer amém? Quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, ele estava vindo do batismo. Ele tinha se batizado, Deus tinha dito para ele: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Marcos capítulo 1, versículos 9 a 12, olha o que está escrito. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu
para o deserto. Sabe de uma coisa? Há uma relação íntima entre o batismo de Jesus e a tentação. No batismo, Jesus se dedicou a ir pelo caminho da cruz. No segundo, o diabo apresentou um meio de Jesus ser o Messias, você tem que passar por ela. Jesus tinha sido glorificado, mas ele se dispôs a ir para a cruz. Mas o diabo vem e fala, não precisa. Você pode ser o Messias de uma outra maneira. Eu te dou todos os reinos. Isso desvia a atenção das pessoas. Jesus tentou o Adão, o primeiro. Mas o diabo tentou o primeiro Adão. Desculpa se eu falei errado. E o diabo também tentou o último Adão, que é Cristo. O primeiro Adão, como eu comecei falando naquele dia, ele desviou o seu foco e deu a resposta errada. Mas o último Adão deu a resposta certa, e esse é Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Quando o diabo tentar desviar o seu foco, você tem que pegar a espada. Está escrito. O que está escrito a respeito do seu casamento? O que está escrito a respeito da sua vida financeira? O que está escrito a respeito do seu trabalho? O que está escrito a respeito da salvação dos seus filhos, da sua casa? O que está escrito em relação a isso? É isso que você tem que falar. Amém? Eu criei, por isso eu falei. Nós temos que falar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Eu sei que tem pessoas, pastores, que criticam a confissão da palavra, mas foi só isso que Jesus fez aqui com a serpente. Ele confessou a palavra diante da serpente. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então quando você abre a sua boca e fala, está escrito, isso tem um poder sobre a sua vida. Quando você abre a boca e fala, está escrito, isso tem poder, porque você está se apropriando daquilo. Então se aproprie daquilo que Deus tem para você, e de forma alguma desvie o seu foco. Você pode ficar de pé? A distração, ela nos faz olhar para onde não deveríamos estar olhando. Ela tira o nosso foco da cruz. Aqui em Hebreus capítulo 2, verso 2. E eu vou terminar com esse texto e a gente vai cantar uma canção. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Tem crente aqui? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Não fazendo caso da sua vergonha, porque ele foi exposto na cruz, nu. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que eu tenho que fazer? Colocar os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Colocar os seus olhos sobre a palavra. É isso que você tem que fazer para você não ter o seu foco desviado pelo diabo. Aqui no Salmo 119, 11 diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é poderosa, amém? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você crê nisso? A resposta a resposta de Jesus ao diabo foi a palavra. Então não importa o que você esteja passando, é a palavra. É a palavra que vai te salvar dessa situação. Porque a palavra é o Cristo, porque Ele é o verbo. Então é a palavra. Você tem que pegar, faz assim, pega a palavra aí, profeticamente. Pega a palavra agora e cita um texto da Bíblia dentro do seu contexto. Pastor, eu não sei, então abre a sua Bíblia e lê na Bíblia. Fale um texto aí, talvez é a salvação da sua casa. Você vai falar, está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, e as minhas dores Ele levou sobre si. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é que eu sou próspero, é que Ele supre as minhas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Vai agora citando a palavra, vai pegando essa espada tão poderosa do Espírito, e cite essa palavra,
porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Reivindica agora o cumprimento da palavra na sua vida, porque o Deus que prometeu é o Deus poderoso para cumprir. O Deus que prometeu, Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Quando Deus libera a sua palavra, ela não volta vazia. A Bíblia diz que ela prospera. Ela prospera no motivo pelo qual ela foi enviada. Se apropria da palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Está escrito. Confesse. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Confesse a palavra. Está escrito. Porque na medida que você confessa a palavra, a sua fé vai sendo edificada. O mundo espiritual se move quando nós confessamos a palavra. Essa é a palavra que criou todo o universo. É uma palavra que tem poder para tirar você de qualquer circunstância embaraçosa. Se você for envergonhado, esse é o momento de você pegar essa palavra, dizer para o diabo: está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Sua vergonha vai passar, vai cair por terra. Então somente diga: está escrito. Se você tem uma palavra, meu irmão, você tem tudo. Declare essa palavra.